A decisão da FIFA de retirar um título do rival do Corinthians caiu como uma bomba no futebol brasileiro e rapidamente virou assunto dominante entre torcedores, dirigentes e imprensa. Assim que a informação começou a circular, a fiel torcida reagiu com mistura de incredulidade, euforia e sensação de justiça histórica. Para muitos corintianos, a medida representa mais do que uma revisão de registros, simboliza o reconhecimento de irregularidades que, por anos, foram debatidas nos bastidores e ignoradas oficialmente. Nos corredores do futebol internacional, a movimentação da FIFA não aconteceu do dia para a noite. O processo envolveu análises documentais, revisões jurídicas, relatórios técnicos e pressão de diferentes setores ligados à governança do futebol. Fontes próximas ao caso indicam que a entidade máxima do esporte vinha sendo cobrada, inclusive internamente, a adotar postura mais rígida em relação a títulos obtidos sob contextos questionáveis, seja por falhas administrativas, interferências externas ou descumprimento de normas vigentes à época. Para o Corinthians, mesmo não sendo o agente direto do processo, o impacto simbólico é enorme. A retirada de um título do rival mexe diretamente com a memória coletiva do futebol brasileiro e reacende debates históricos que nunca foram totalmente encerrados. A Fiel interpreta a decisão como uma correção tardia, mas necessária, que reforça a narrativa de que o clube sempre esteve do lado mais rígido das regras institucionais e da legalidade esportiva. Nos bastidores do Parque São Jorge, a reação foi de cautela pública e satisfação interna. Dirigentes evitam discursos provocativos, mas reconhecem que a decisão fortalece o posicionamento institucional do Corinthians no cenário nacional e internacional. O clube passa a ser citado em análises jurídicas e esportivas como exemplo de estabilidade histórica em meio a revisões que abalam rivais tradicionais. A repercussão entre os torcedores foi imediata. Redes sociais foram tomadas por mensagens de comemoração, resgate de arquivos históricos, comparações de títulos e provocações diretas ao rival afetado. Para a Fiel, não se trata apenas de rivalidade, mas de reafirmação de identidade. A ideia de que a história, mesmo que demore, acaba sendo revista sob critérios mais justos. No cenário da mídia esportiva, a decisão da FIFA abriu espaço para debates profundos sobre a fragilidade de registros antigos, a evolução das regras e a necessidade de revisão histórica no futebol mundial. Especialistas apontam que o caso pode abrir precedente para novas análises envolvendo outros clubes, competições e períodos em que a governança do futebol era muito menos estruturada do que hoje. Do ponto de vista institucional, o Corinthians se beneficia indiretamente. Em um futebol cada vez mais atento à imagem, compliance e governança, ver um rival sofrer sanção histórica enquanto o clube mantém seus títulos intactos reforça a percepção de solidez e credibilidade. Isso pesa em negociações comerciais, parcerias institucionais e até em discussões futuras sobre reconhecimento histórico em competições oficiais. A decisão também gera impacto emocional profundo. Para gerações de corintianos que cresceram ouvindo debates sobre aquele título específico, a retirada funciona como uma espécie de validação moral. Não muda resultados de campo, mas altera narrativas, estatísticas oficiais e, principalmente, o discurso histórico entre torcidas. Nos bastidores do futebol brasileiro, dirigentes de outros clubes observam o caso com atenção e até apreensão. A atitude da FIFA sinaliza que o passado não é intocável e que decisões históricas podem, sim, ser revistas à luz de normas modernas. Isso muda o ambiente político do futebol e eleva o nível de cautela institucional em registros, comemorações e reivindicações históricas. Para o Corinthians, o episódio reforça algo que a Fiel sempre sustentou: grandeza não está apenas no número de títulos, mas na legitimidade deles. A comemoração da torcida não é apenas pela perda do rival, mas pela sensação de que a história começa a ser contada com mais rigor e menos conveniência. E enquanto o rival tenta administrar o impacto da decisão, o Corinthians observa, silenciosamente fortalecido, um momento raro em que o futebol mundial revisita o passado, e encontra o clube do Parque São Jorge do lado que permanece de pé sem número manchas oficiais em sua trajetória. A retirada do título do rival do Corinthians pela FIFA não se encerra no aspecto simbólico ou emocional. Nos bastidores jurídicos do futebol internacional, a decisão é vista como um divisor de águas, porque rompe com uma tradição histórica de intocabilidade de conquistas antigas. Durante décadas, a FIFA evitou revisões profundas para não abrir precedentes perigosos, mas o cenário atual, com maior pressão por transparência e governança, tornou esse movimento inevitável. Fontes ligadas a comissões internas da entidade indicam que o caso foi tratado com extremo cuidado justamente pelo impacto que poderia gerar. Havia o temor de reação em cadeia, com outros clubes ao redor do mundo solicitando revisões de títulos, campeonatos e registros históricos. Ainda assim, a FIFA entendeu que manter um título sob questionamento oficial seria mais danoso à credibilidade da entidade do que enfrentar o desgaste político da retirada.
No futebol brasileiro, o impacto político é imediato. Clubes, federações e dirigentes passam a revisar seus próprios arquivos históricos com mais cautela. A decisão gera um clima de insegurança institucional, especialmente para equipes que possuem conquistas em contextos pouco documentados ou obtidas em períodos de regras frágeis. O Corinthians, por outro lado, atravessa esse cenário como observador, sem necessidade de defesa ou justificativa. Especialistas em direito esportivo apontam que a decisão cria jurisprudência informal. Mesmo que cada caso seja analisado individualmente, a mensagem está dada. Títulos não são intocáveis se houver fundamentos sólidos para a revisão. Isso fortalece o discurso de compliance e obriga clubes a tratarem sua história como patrimônio jurídico, não apenas como narrativa esportiva. No mercado internacional, a leitura é clara. Investidores, patrocinadores e parceiros institucionais valorizam clubes com histórico limpo e estabilidade documental. A perda de um título por decisão da FIFA não afeta apenas a memória esportiva do rival, mas impacta diretamente o valor da marca, a credibilidade institucional e o poder de negociação comercial. Nesse cenário, o Corinthians sai fortalecido de forma indireta, sem precisar se posicionar oficialmente. A fiel torcida, atenta a todos esses desdobramentos, entende que a comemoração vai além da rivalidade. Para muitos, trata-se de uma vitória simbólica da coerência histórica. A decisão reforça a ideia de que, mesmo quando o tempo passa, a verdade institucional pode ser revista, e isso alimenta o orgulho de pertencer a um clube que não aparece em listas de revisões ou questionamentos. Nos bastidores do rival atingido, o clima é de contenção de danos. Dirigentes trabalham para evitar que a perda do título gere efeitos colaterais em outros registros históricos, contratos comerciais ou campanhas de marketing. A estratégia é minimizar o impacto público, mas internamente a decisão é tratada como golpe profundo, com repercussões que vão muito além do troféu em si. No ambiente da imprensa internacional, a notícia repercute como exemplo de endurecimento da FIFA. Analistas destacam que a entidade tenta se reposicionar após anos de críticas relacionadas à governança, corrupção e falta de transparência. Ao revisar um título histórico, a FIFA sinaliza que está disposta a confrontar o passado para preservar o futuro institucional do futebol. Para o Corinthians, o momento é estratégico. Mesmo sem protagonizar o processo, o clube passa a ser citado em análises comparativas como instituição estável em meio a um cenário de revisão histórica. Isso reforça sua imagem perante patrocinadores, plataformas de mídia e possíveis parceiros internacionais que buscam associações com marcas sólidas e confiáveis. O episódio também reacende debates antigos entre torcidas, jornalistas e historiadores do futebol. Discussões sobre legitimidade, contexto histórico e critérios de conquista ganham força, mas agora sob um novo prisma, o da validação institucional máxima. Quando a FIFA decide, a discussão deixa o campo da opinião e entra no território oficial. A longo prazo, a decisão pode influenciar até reformas internas no futebol brasileiro. Federações e clubes passam a discutir com mais seriedade a padronização de registros, a preservação documental e a transparência histórica. O futebol, cada vez mais tratado como indústria global, não pode mais conviver com zonas cinzentas em sua própria memória. Enquanto isso, o Corinthians segue observando o cenário com postura institucional discreta. Não há necessidade de discursos inflamados ou provocações oficiais. A leitura interna é simples. Quando a história é revisada com critérios globais, o clube permanece sólido, sem perdas, sem asteriscos e sem questionamentos. Para a Fiel, a comemoração é silenciosa, mas carregada de significado. Não se trata apenas de um rival perder um título, mas de ver o futebol reconhecer, ainda que tardiamente, que grandeza também passa por legitimidade. E nesse novo capítulo da história, o Corinthians aparece do lado que permanece intacto.